Podemos chamar a vida de fé de vida da vontade, visto que a fé não é afetada pela maneira como nos sentimos. Nessa vida, exercitamos a volição para obedecer a Deus. Embora o cristão às vezes se sinta como se não estivesse obedecendo a Deus, na realidade ele quer lhe obedecer. Há dois tipos opostos de cristãos. Um vive pelas emoções, o outro confia na sua vontade que se acha renovada. O cristão que confia no sentimento só obedece a Deus quando recebe o estímulo dos sentimentos nesse sentido, ou seja, quando é estimulado por um sentimento. Entretanto, aquele que depende da vontade faz o propósito de servir a Deus em meio a quaisquer circunstâncias ou sentimentos. Então sua vontade é que reflete sua verdadeira condição. Seu sentimento, porém, só é ativado por estímulos de fora. Quando fazemos a vontade de Deus movidos por uma sensação de prazer, isso não tem nenhum valor para o Senhor. Quem age assim, simplesmente está sendo levado pela alegria de Deus, e não por desejar, de todo o coração, fazer a vontade divina. Se o cristão não decidir fazer a vontade de Deus, mesmo sem sentir a menor alegria e sem receber nenhum estímulo de sentimentos agradáveis, não pode atribuir nenhum valor ao seu ato de obediência. É que ele não parte de um coração sincero, e portanto não expressa seu respeito por Deus nem sua negação do ego. A distinção entre aquele que é espiritual e o que é da alma *** reside precisamente nisto. O que é da alma *** considera primeiro a si mesmo, e, por isso, só obedece quando sente que seu desejo foi satisfeito. Já no espiritual, a vontade coopera plenamente com Deus, assim, aceita os desígnios divinos sem vacilar, mesmo sem receber auxílio ou estímulo exterior. De que temos de nos gloriar, se obedecemos a Deus apenas quando experimentamos alegria em nosso corpo? Ou como podemos nos gabar, se desfrutamos do conforto do Senhor em meio ao sofrimento? Aos olhos de Deus, é muito valiosa a nossa determinação de obedecer à sua vontade, e sofrer por Ele, mesmo quando não temos o conforto, o amor, o auxílio, a presença e a alegria do Senhor. Um grande número de cristãos não tem ciência de que viver pelo Espírito é seguir uma vontade que está unida a Deus. Se nossa vontade não estiver unida ao Senhor, é volúvel e indigna de confiança. Para decidirmos fazer aquilo que o Espírito deseja, é preciso que nossa vontade esteja totalmente submissa a Deus. Há crentes que, no estágio inicial de sua experiência cristã, ouvem falar de homens de Deus que desfrutaram de indescritível felicidade ao praticar atos de obediência ou em meio ao sofrimento. Então passaram a admirar grandemente essa vida. Por isso também se ofereceram exclusivamente ao Senhor, na esperança de possuírem esse viver mais elevado. E de fato, após sua consagração a Deus, eles experimentaram, algumas vezes, a intimidade e o amor do Senhor. Assim chegaram à conclusão de que seu desejo havia se realizado. Pouco tempo depois, porém, essas maravilhosas experiências se desvaneceram. A questão é que eles não sabiam que a expressão da verdadeira vida espiritual não brota do sentimento, e sim da vontade. Por essa razão, muitos sofrem dores intermináveis, crendo que, se não sentem mais as sensações de alegria, então perderam sua vida espiritual. O que tais crentes precisam fazer, ao descobrir que seu sentimento diminuiu, é verificar se o seu propósito original de consagração mudou, ou se ainda nutrem o desejo de fazer a vontade de Deus. Tem de ver se ainda estão dispostos a sofrer por Ele. Houve mudança em sua disposição de fazer tudo, ou de ir a algum lugar por amor a Deus? Se nada disso se alterou, sua vida espiritual não retrocedeu. Se, porém, houve alguma mudança, a vida no espírito realmente voltou atrás. A regressão do crente não se deve à perda da alegria, mas ao enfraquecimento de seu desejo de obedecer a Deus. Do mesmo modo, seu crescimento não se dá pelos sentimentos de prazer que ele agora possui e que antes não possuía, mas porque sua vontade se acha mais unida à de Deus. É isso que o torna mais inclinado a fazer a vontade de Deus, e estar mais submisso aos desejos dele. A pedra de toque de uma genuína vida espiritual é a intensidade com que a vontade do crente se acha unida à de Deus. As sensações agradáveis ou desagradáveis, bem como os sentimentos de felicidade ou de tristeza, de maneira nenhuma servem como indicadores do nosso grau de espiritualidade. Se alguém se dispõe a ser fiel a Deus até a morte, por mais árido que esteja se sentindo, tem a caminhada espiritual mais nobre possível.
A espiritualidade se mede por nossa vontade, pois esta revela nossa condição sem disfarces. Quando entregamos a Deus nossas escolhas e decisões, podemos dizer com segurança que nos submetemos a Ele e deixamos de ser senhores de nossa vida. O ego sempre faz oposição à vida espiritual. Com o quebrantamento do ego, ela pode crescer. Se o ego estiver forte, essa vida sofrerá, portanto podemos avaliar nossa espiritualidade examinando nossa vontade. Já com o sentimento a situação é bem diferente. Mesmo experimentando as sensações mais gloriosas, estamos cheios do ego, agradando e satisfazendo a nós mesmos. Quem busca sinceramente o crescimento espiritual, mas pensa que o sentimento é o princípio básico de sua vida, está enganado. É que assim estará sempre consciente de sensações vibrantes. Basta-nos saber com certeza que devotamos nossa vontade totalmente ao Senhor. Não devemos levar em conta se temos ou não alegria. Deus quer que vivamos pela fé. Quer também que estejamos satisfeitos apenas em fazer a vontade dele, sem experimentar o consolo ou um prazer estático durante um bom tempo. Será que estamos dispostos a viver assim? Devemos nos deleitar em fazer o que Deus quer, e não em sentir alegria. A vontade de Deus, e somente ela, deve ser suficiente para nos tornar felizes. Enquanto o cristão for governado pelo sentimento, invariavelmente negligenciará sua obrigação para com os outros. Isso acontece porque ele é o centro de si mesmo. Em consequência, torna-se incapaz de atender às necessidades dos demais. Para cumprir seu dever, o cristão precisa de fé e vontade. Quem tem senso de responsabilidade ignora o próprio sentimento. Nosso dever para com os homens é definido, e nossa responsabilidade nas questões seculares da vida é certa. A variação nas emoções não os altera. Temos de cumprir nosso dever de acordo com certos princípios. Enquanto o cristão conhecer a verdade apenas em seu sentimento, com certeza estará impedido de cumprir seu dever. É que se acha tão apegado à alegria da comunhão com o Senhor que não busca mais nada. Sua maior tentação é não querer fazer nada, mas ficar a sós com o Senhor, e usufruir desse gozo. Não gosta do trabalho com o qual estava anteriormente envolvido, pois ele não lhe oferece nenhuma perspectiva de felicidade, só de provas e dificuldades. Quando está face a face com o Senhor, experimenta uma intensa sensação de santidade e vitória. Todavia, quando se levanta para realizar suas tarefas diárias, sente-se tão derrotado e imaculado como antes. Seu desejo é escapar dos deveres. Então acredita que, permanecendo bastante tempo na presença do Senhor, vai continuar santo e vitorioso por mais tempo. Passa a ver suas obrigações como questões meramente terrenas e indignas de ocupar a atenção de uma pessoa tão pura e triunfante como ele. Como se preocupa em achar tempo e lugar para ter comunhão com o Senhor, e como detesta o trabalho que constitui seu dever, ele naturalmente negligencia a necessidade e o bem-estar dos que o rodeiam. Os pais, por exemplo, que agem dessa maneira, não cuidam bem dos filhos. Os empregados não servem a seus patrões com fidelidade, pois consideram esses deveres seculares e, portanto, de valor insignificante. Acreditam que devem buscar algo mais espiritual. Essa visão desequilibrada resulta do fato de o crente não viver pela fé. Continua buscando algo que lhe sirva de apoio. Ainda não se uniu plenamente a Deus, por isso precisa de um momento e de um lugar especial para ter comunhão com Ele. Não aprendeu a ver o Senhor em tudo e a cooperar com Ele em todas as coisas. Não sabe se unir ao Senhor nos pequenos detalhes do dia a dia. Sua experiência com Deus se limita à área do sentimento. Por essa razão, quer fazer uma tenda no monte e ficar ali permanentemente com o Senhor. Por outro lado, detesta a ideia de descer para a planície a fim de expulsar o demônio. Nenhuma experiência do cristão, nem mesmo a mais elevada, entra em choque com seus deveres. Lendo as epístolas aos Romanos, aos Colossenses e aos Efésios, vemos com clareza que o crente pode perfeitamente cumprir seus deveres de cidadão. Sua espiritualidade não necessita de horas nem de situações especiais para se manifestar. Pode expressar-se plenamente em qualquer ocasião e qualquer lugar. Para o Senhor não existe dicotomia entre o trabalho caseiro, por exemplo, e a pregação ou a oração. A vida de Cristo pode se manifestar através de qualquer tipo de atividade.
Quando vivemos pelas emoções, nos tornamos insatisfeitos com nossa condição atual e detestamos realizar os deveres relacionados com ela. Revoltamo-nos contra essas obrigações porque nelas não encontramos o prazer que buscamos. E no entanto o objetivo de nossa vida não é o prazer. Por que então, insistimos em buscá-lo? Vivendo pelo sentimento, somos levados a negligenciar nossos deveres. Vivendo pela fé, não abandonamos as responsabilidades que temos para com os amigos, nem para com os inimigos. Se estivermos unidos a Deus em cada detalhe da vida, saberemos quais são esses deveres, e como devemos cumpri-los adequadamente.